Vamos dar início ao nosso estudo sobre a chamada permutação simples. Quando eu falo permutar, significa que eu vou ter uma mudança da ordem dos elementos daquele conjunto. Se é simples, é porque os elementos não são repetidos. Assim, P significa permutação, N significa o número total de elementos, aonde esse resultado de permutações que eu possa realizar corresponde a N fatorial. E o que é o N fatorial, que foi visto anteriormente? O estudo de fatorial significa dizer que eu vou trabalhar com números naturais, que vai ser um produto de fatores em ordem decrescente até chegar ao número 1. Assim eu tenho Pn, é o número total de elementos, onde eu vou fazer N, que multiplica N-1, N-2, reticência até chegar ao número 1. Assim eu colocar em forma de produto de fatores em ordem decrescente. Assim aqui temos alguns exemplos, vamos trabalhar. Para isso eu vou mostrar se eu vencer essa permutação da maneira mais prática para vocês. Se eu tenho aqui a palavra uva, observe que são formadas por 3 letras. Quantas permutações eu posso fazer mudando a ordem dessas letras? Eu poderia construir primeiro uva, que é uma forma de construir. A outra, UAV. Começando com A, poderia ser AVU. Ou poderia ser AUV. Ou eu poderia começar com o V, que seria VAU, VUA. Assim, observe que com essas 3 letras, onde aqui eu tenho um sentido, que é a palavra uva, eu posso fazer permutações. Eu posso construir as chamadas anagramas, que são palavras com ou sem sentido. Assim, utilizando essas 3 letras, U, V e A, quantos anagramas ou quantas palavras eu posso construir? Assim, eu posso construir um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras ou 6 anagramas. Para determinar esse quantitativo, eu poderia usar P é igual a 3, que é igual a 3 fatorial. E quem é 3 fatorial? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Começa a partir do número 3, vai até o número 1. Multiplicando 3 vezes 2 vezes 1, 6. Assim, com as letras U, V e A, quantos anagramas eu posso construir? Que é permutações simples, porque aqui não tem letras repetidas. Posso formar um total de 6. Assim eu posso calcular utilizando essa relação matemática ou posso construir essas possibilidades. Vamos agora fazer isso aplicando em outras situações. Agora vamos prestar bem atenção para que vocês possam compreender. Dando início aqui, primeiro exemplo. Considerar a palavra dilema e determinar. Assim, em cima dessa palavra dilema, iremos determinar. Letra A. Vamos responder aqui a letra A. Deixa até o espaço aqui dessa questão 2. Eu vou responder a letra primeiro A aqui. Assim, na letra A, eu quero o número total de anagramas dessa palavra dilema. Como é o número total de anagramas? P é a permutação. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim, é 6 total, que é igual a 6 fatorial. E quem é 6 fatorial? 6 fatorial vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí 5 vezes 6, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Assim, qual o número total de palavras ou anagramas? 720 anagramas. Agora, no item B, vamos prestar atenção. O número total de anagramas, a hora que é que começam com a letra D. Assim, se eu quero que comece com a letra D, ela está fora da permutação. Assim, quem é que eu vou permutar? O restante, que é 1, 2, 3, 4, 5 opções. Se são 5 opções, vai ser P5, que é igual a 5 fatorial. E quem é 5 fatorial? Vou perguntar somente as 5. Aí vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 5,
corresponde a 20, 3 vezes 20 corresponde a 60, 60 vezes 2 são 120 anagramas, que são palavras com ou sem sentido. No item C, ele quer que determine o número de anagramas que começa com a letra D e termina com a letra A. Assim ele demarcou que eu quero que comece com D e eu quero que termine com A. Assim o A tem que estar aqui no final, fixo. Um início e o fim. Assim, se eu tiro o D e eu tiro o A, eu só vou permutar entre eles. Quantas opções? 1, 2, 3, 4. Vai ser 1, 2, 3, 4 permutações. Assim implica dizer que P, 4, por que 4? Porque são 4 opções que vocês irão permutar. Vai dar um total de 4 fatorial. Quem é o 4 fatorial que foi estudado? Produto de fatores. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Assim, 24 que anagramas. Anagramas. E o item D, para concluir, vamos ter atenção o número de anagramas que começam com vogal. Assim, observe que eu quero que utilize no começo a vogal. Se eu quero que utilize no começo a vogal, eu tenho 3 possibilidades. Posso começar com o I, com o E ou com o A. Assim, eu não posso fixar uma. Assim, eu tenho 3 possibilidades. E pode ser o I, o E ou o A. Se eu tenho 3 possibilidades, eu vou tirar sempre uma. Eu não posso tirar as 3 de uma vez. Se eu tiro uma, das 6 eu vou tirar uma vogal para colocar aqui. Eu vou ficar com quantas permutações? Eu vou ficar com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você não tirou 3? Não, você tem 3 possibilidades de escolhas para começar. Mas você vai tirar uma de cada vez. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando começam com vogal, ou se começam com consoante, observe quantas possibilidades você tem para começar. Mas do total, você vai tirar somente uma oportunidade aqui, uma vogal. Assim, de 6, você tirando uma, fica com 5. Assim, eu vou ter a permutação de 5. Só, como eu tenho 3 possibilidades, implica que você vai ter uma mudança. Esse 3 vai influenciar. Vai ser 3 possibilidades que multiplica P, que é a permutação. Quem são as permutações? 5. Vai ser igual a 3 possibilidades, que eu posso escolher aqui, que vai multiplicar P5. Quem é P5? 5 fatorial. Que é igual a 3 vezes... Agora, quem é esse 5 fatorial? Observe que foi calculado aqui. Que é um produto de fatores 5, 4, 3, 2, 1. Corresponde a quanto? 120. Assim, quem corresponde a esse 5 fatorial? Total de 120. Assim, eu multiplicando 3 vezes 120, eu vou encontrar 360 anagramas, que são palavras com ou sem sentido. Assim, aqui você tem um resultado em relação a cada item que foi perguntado aqui. Considerar a palavra dilema e determinar qual o número total de anagramas. Aí você usou o total de letras. 6 fatorial, que corresponde a 720. Aí depois, qual o número total de anagramas se começa com a letra D? Se começa com D, você tira o D, fica 5 fatorial, que são 120. Que começa com D e termina com A. Você tira 2 opções, fica 4 fatorial, que deu 24. Já nesse item D, preste atenção que é o número total de anagramas que começam com vogal. Mas se começa com vogal, eu não posso determinar uma, porque eu tenho 3 opções. Quando a pergunta começa, são 3 possibilidades. Assim você bota o número 3. Mas você tira uma delas, você fica com quantas permutações? 5. Quem é 5? 5 fatorial. Quem é 5 fatorial? 120. 120 multiplicado por 3, são 3 possibilidades de começar com vogais, dá 360. Para fecharmos aqui, esse estudo de chamada permutação simples, quantos anagramas podemos formar da palavra Tales? Assim como eu quero saber o número total de anagramas,
você vai bem direto. P é permutação, N é o número total de letras que eu quero permutar, que é igual a N fatorial. Aí você vai usar o que? Um produto de fatores em ordem decrescente. Assim implica dizer, P é a permutação. Quantas letras você tem? 5. Corresponde a 5 fatorial, que corresponde, como eu já sei quem é 5 fatorial, não é obrigado a colocar que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se você já souber que 5 fatorial corresponde a 120 anagramas. Assim aqui é o estudo do chamado quê? Permutação simples. Permutar é o quê? Mudar a ordem. Mudando a ordem de quem? De um conjunto que pode ser de letras, que pode ser de objetos, de cores. Agora não tem que ser o quê? Simples, quer dizer que são diferentes os elementos. Não tem elementos aqui repetidos. Aí você vai utilizar o quê? O produto de fatores em ordem decrescente até o número 1. Não esqueça de como você vai fazer. Ó. Se é 6 fatorial, vai começar 6 fatorial e vai até o número 1. Se é 5, permutações é 5 fatorial, vai do 5 até o número 1. Se você já souber o resultado, já coloca direto. Deu aqui 120 anagramas. Assim, preste atenção com a pergunta. Aqui eu quero saber o número, quantos anagramas podemos formar, é o total geral. E assim, revise os itens estudados.